Bom dia a todos. A gente está hoje, domingo, com a nossa irmã Ângela Salles. Obrigada, Ângela, por ter aceito o nosso convite. A gente vai fazer agora uma leitura de harmonização, a prece, e vamos iniciar a palestra. A leitura de harmonização é do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier Espírito Emmanuel. A lição é 56. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, disse Jesus, está em João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com a matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas, se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós, em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, meus irmãos, agradecemos essa oportunidade desse encontro e que a gente possa muito mais auxiliar do que ser auxiliados. E que assim seja. Ângela, eu vou só botar aqui o compartilhamento e aí vou te passar a palavra. A minha tela está sobreposta à sua. Você não consegue ver ainda? Você não, eu estou me vendo. Ué? Você está. Eu estou me sobrepondo a você. Então vamos ver. Você me diz. Vou compartilhar. Se agora você vai ver, eu vou abrir aqui o PowerPoint. Ah, sim. Tá vendo? Isso, é isso. Então tá. Então, minha saudação a todos e todas, meu abraço fraterno aos companheiros do Centro Espírita Francisco de Assis, o meu obrigada, porque só assim a gente um pouco para estudar quem somos, como estamos e para onde vamos, né? Tratar do tema cólera, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, quer dizer que essa bem-aventurança é meio que uma bênção, né? Nós somos abençoados quando usamos a nossa brandura e a nossa mansuetude. Mas
usando uma metáfora que a Ana Teresa Camasmi usou, ela trata, né, da nossa reencarnação, né? Ela fala que nós estamos aqui, a nossa encarnação é como se fosse uma excursão, uma viagem que a gente está fazendo, uma excursão. Nós vamos quando fazemos excursão, vamos para conhecer, para nos divertir, não é? Para abrir novas possibilidades de interação e etc. Mas nessa excursão tem gente que parte junto conosco, tem gente que desce antes de nós, tem gente que entra depois de nós nessa excursão. E esse nosso plano de viagem não é o planejamento do outro, da viagem do outro na mesma excursão. Então, cada um com o seu planejamento, né? Cada um com as suas necessidades diferentes, e a viagem como um grande aprendizado. A questão toda nossa nessa caminhada, nessa excursão, é que, para esse aprendizado do amor, do auto-amor, do amor ao outro, da compreensão pelo que nós estamos fazendo aqui, a gente precisa entender e fazer com que os movimentos de apego eles sejam mais suprimidos, trabalhados e elaborados. Então, muitas vezes a gente esquece que essa experiência dessa viagem ela é provisória. Nós estamos numa viagem provisória e esses apegos fazem com que a gente quer de alguma maneira, reter, segurar, dominar, controlar. E aí começa o nosso conflito e começam as nossas frustrações. Porque, na verdade, nunca estamos ligados de que o nosso corpo físico é impermanente. Que essa excursão, que essa viagem, é para um espírito que atravessa muitas viagens, atravessou e atravessa muitas viagens, mas que o nosso corpo físico ele tem a sua impermanência. Então, esses apegos e essas retenções com as quais ficamos tentando segurar, né? E isso, para abrir esse olhar, para a gente entender isso, dessa impermanência, entender também que os relacionamentos afetivos não nos pertencem, que os bens materiais não nos pertencem, que o poder não nos pertence, e que a gente precisa rever essa tentativa contínua de segurar todos os acontecimentos, fazer esse controle. E aí é que a gente vai entrar nessa ideia da cólera, ouviu, Mônica? Então, vamos virar. A gente vai entrar nessa ideia da cólera, por quê? Porque a cólera ela é uma explosão, né? Ela é a raiva no seu mais alto esplendor, né? Quando nós estamos assim... com uma reação emotiva muito forte, muito violenta, com ira e etc. E aí tudo vai saindo, vai um monte de coisa, rancor, malquerência, ódio, pensamento de vingança, que são essas forças todas que contaminam o nosso pensar, o nosso sentir, sobretudo, e o nosso agir. Então, a raiva, e aí a gente pergunta se elas são sinônimas, quer dizer, na verdade, a cólera seria essa manifestação dessa raiva super excitada, superdimensionada, né? Então, é a mesma coisa, quer dizer, aversão a alguma coisa ou alguém. E aí a gente vai entender, ainda voltando para a excursão, que é a encarnação, que esse comportamento ele é muito comum porque a gente precisa fazer essa manutenção dos nossos apegos e dos nossos sentimentos. Então, a raiva vem de uma necessidade afetiva não atendida, vem das frustrações que a gente passa,
E elas, então, não atendidas, a gente fica meio que grudado na mágoa, no ressentimento, e aí é que é preciso esse esforço, né, para que as nossas expectativas não atendidas, nós possamos lidar com tolerância e tudo isso. É lícito, às vezes, ficarmos tristes, desapontados, porque esse é um estado nosso, um estado evolutivo, um estado emocional nosso, mas não queremos dizer aqui que esse aspecto é apenas um aspecto moral, não é só para tratar desses sentimentos, dessas emoções, moralizando ela como atraso espiritual, muitas vidas repetindo e etc. Mas tem algo que precisa ser cuidado, que é um caso de saúde, inclusive. Nós vivemos numa sociedade e num momento que essas manifestações estão alterando as relações interpessoais, as relações sociais, as relações familiares. Nós estamos à beira de um ataque de nervos, porque tem tudo que é tipo de conteúdo. E, para isso, não basta só moralizar isso, não basta só falar que é preciso cuidar desse espírito, que isso é um atraso, etc. Mas é preciso tratar com a ciência. Existe a psicologia está aí para nos ajudar, para que a gente possa se conhecer melhor. Tem os casos muito graves que viram doenças, inclusive, que a psiquiatria também ajuda. Então, há um processo de tratamento não moralizante também, e é preciso que a gente faça essas distinções, porque senão fica só sob a perspectiva moral. Mas não é só a perspectiva moral, é a perspectiva de saúde, é uma perspectiva social, uma perspectiva de relacionamento, e para isso tem outros modos de se tratar isso, né? Essa escuta dessa pessoa que está com essa necessidade enorme, porque, na verdade, quando a raiva ela se manifesta, ela tem outros fundos, né? Ela tem outras razões, né? Então, essa explosão, né, é que ela se dá muito na ideia de que as pessoas se sentem roubadas pela vida, então elas vão acusar os outros. E se não houver um tratamento para essa consciência, isso vai ser sempre imputado a um obsessor, a outra pessoa, é o fulano que me irrita. Trazer esse trabalho de autoconhecimento, às vezes não conseguimos fazer isso sozinho. E aí essa explosão, a cólera, etc., ela sai nesse caminho aí, e muitas vezes, de tanto a gente repetir isso vira um mau hábito e é um automatismo. Me irritou, me frustrou, não me atendeu, e às vezes a nossa necessidade que a gente considera é algo pueril, né? É um ego, um orgulho que quer ser atendido, é uma insegurança enorme, é um medo enorme de não ser considerado, né? Então o medo está aí sombreando essa outra coisa. Mas há aqueles que estão assim contidos socialmente, então eles engolem, né, essa ira, essa raiva, porque eles não querem se parecer, se apresentar como impróprios, né, nessa. E aí é que a gente vai ver como isso vai consumindo a nossa energia, vamos espalhando adrenalina pelo corpo, vamos interferindo até na nossa saúde muscular, porque a gente fica retesado, fica paralisado, né? E aí os órgãos do corpo que vão adoecendo, a gente vai ver tudo isso, né? Então, na verdade, isso vai impedir, e isso nos cega, né? Porque quando a gente fala assim, fulano está cego de raiva, o que ele está? Né? Ele está impedido de ver outros aspectos e outros sentimentos em si próprio, né? Então, é uma emoção reativa, né? Que vai encobrindo outros sentimentos, especialmente o medo, né? Porque essa falta de segurança, de estabilidade, de permanência afetiva é que
está escondendo esse medo aí, né? E então a gente se sente ameaçado. E aí eu fiquei pensando, imagina numa fila, eu estou na fila do banco, lá com todas essas questões que eu já vou encarregando, que eu já trago de outras encarnações, sentimentos de menos-valia, coisas do tipo. Eu estou lá, com uma pressa, com uma coisa, aí eu começo a julgar. Poxa, ela está rindo. Imagina, eu estou aqui nesse desespero e ela está rindo. Ah, imagina que eu estou com pressa e ela está devagar conversando com. E aí a gente vai acelerando isso de uma maneira, por quê? Porque, na verdade, o que a pessoa está querendo ali é ser atendido, quer a primazia daquele acolhimento e etc. E a gente esquece que a gente está aqui de passagem, estamos na coletividade, e como é que a gente olha para isso? Como é que uma simples fila, né, um simples engarrafamento, que às vezes tem uns grandões que a gente fica meio entojado, né? Mas, enfim, é claro que isso é lícito, que a gente não vai gostar de um engarrafamento de 6 horas, como a gente às vezes já cansou de pegar, não é? Ah, mas alguém parou, demorou 30 segundos já dando a buzinar, aí é isso. Que limite é esse? Que controle é esse? Né? Que eu preciso toda hora dizer que eu estou aqui, eu estou buzinando, então eu sou importante, eu preciso ser atendido, eu tenho pressa, não é? Então, essas coisas, e a gente vai ver virando o capítulo do Bem-aventurados, né? Que vira, por favor, ô Mônica. Então, aqueles que são brandos e pacíficos, o Evangelho vai falando isso, porque ele diz o seguinte, que o nosso orgulho ele faz nos crer que nós somos mais do que a gente é. Então, eu sou apenas o máximo, e como assim que não me atendeu ainda? Né? Como assim que não me considerou? Como assim que não me colocou no primeiro patamar? Né? Como assim que não está me vendo, não me reconhece? Né? E por outras questões. Então, e aí a gente começa a estabelecer essas comparações, como o Evangelho fala, né? E aí o que há é que nós vamos, então, ao contrário, né, dos outros, a gente como um espírito, seja como posição social, a gente quer ser importante, quer estar nessa supremacia com o orgulho, seja até por sensação e percepção dessa nossa superioridade pessoal, né? Então, qualquer paralelo com aquela pessoa, já que eu sou apenas o máximo, então a gente se sente ferido, e aí a gente vai se entregando a esses sentimentos explosivos, irritadiços, dependendo do grau de percepção e do grau desse motor, dessa necessidade, de frustração de cada um de nós. Vamos virar. E aí, a bem-aventurança, que eu achei uma coisa bem interessante, esse estudo, a bem-aventurança ela indica para nós uma declaração, uma bênção. Então, bem-aventurados, e aí é uma espécie de um estímulo à virtude, né? Bem-aventurados, então, estimulado aqueles, né, que. Então, Jesus vai falando, né, que toma. E a bem-aventurança ela é muito contraditória, entre aspas, né, porque tem paradoxo. Então, é bem-aventurado aquele que tem a virtude, né, mesmo na hora da pobreza, da fome, da perseguição e da dor. Então, o que Jesus traz com isso é um pouco elevar, né, reconsiderar a dor do outro, considerar a humildade daquele que sofre, mas, né, nem sempre quem tem fome aceita isso e passa por isso com humildade. Isso é um paradoxo mesmo. Então, ele diz isso, ele chama a atenção disso para fazer esse comparativo e dizer: olha só, você está cheio aí e está reclamando? Então, bem-aventurado aquele que passa pela aprovação e está lutando, né, para sair do outro lado, né, para vencer isso. Agora, tem algo muito importante também que a gente não pode confundir,
que é a nossa capacidade de nos indignarmos com injustiça, com falta de amor, com falta de solidariedade, né, com falta de atendimento ao direito, com falta de respeito, com intolerância. Então, essa nossa capacidade nós não podemos perder. A Joana de Anjos fala que a ira ela tem a sua pulsão de positividade porque ela é um impulso para a iniciativa. Então, quando nós temos a nossa capacidade de indignar, e aí, outra vez, a questão moral e uma questão das relações sociais e como nós lidamos com isso. Jesus, quando expulsou os vendilhões do templo, ele usou de disciplina, né? Ele separou o joio do trigo. Ele, então, quando ele diz para que os vendilhões saiam do templo, era a hora de tomar uma atitude do sim, sim, não, não. Não é? Então, que a gente não confunda isso. Porque nós, os pais, por exemplo, os educadores, por exemplo, que também faz parte dessa turma. Então, veja bem, quando nós estabelecemos uma disciplina, quando nós nos indignamos para estabelecer e manter a ordem, isso faz parte. Isso faz parte das nossas relações. Nós estamos regidos por muitas leis, há muito controle social sobre tudo isso. Senão, como é que nós seríamos? Esperar só esse controle emocional de cada um de nós, a gente estaria se engalfinhando o tempo todo, não é? Porque é preciso que haja essas formas de controle, mas também é preciso que as pessoas elas possam, né, diante de um desequilíbrio e coisa que o valha, ela fazer cessar isso com a sua iniciativa, né, pacificamente, com equilíbrio, com autonomia, com autoridade moral que tem, mas essa nossa capacidade de nos indignarmos, nós não podemos perder. E não distanciar desse desejo da paz, como dizia o Gandhi, né? Então, nós vamos trabalhando isso, reconhecendo as nossas limitações, e é evidente que a gente se ira, se encoleriza, porque ainda temos um caminho, nós estamos aí, eu estou para lá do meio da excursão, muito para lá do meio da excursão, mas ainda me pego, como Paulo dizia, das coisas que devo, não faço, das coisas que não devo, ainda faço. Porém, ele chega ao final da sua excursão terrena dizendo: não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, é um Paulo completamente pacificado e transformado. Mas ele teve todos esses momentos. Quando ele se converte, primeiro, ele perseguia os cristãos. E quando ele se converte, muitos ficaram, dos seus pares, né, ficaram achando que ele tinha enlouquecido, e ele ficou muito irado nos primeiros tempos. Porque como assim? Que não estão entendendo como não entendem que Jesus é o caminho, né? Então, é cada um embarcando nessa excursão ao seu tempo, com a sua bagagem e o seu modo de encarar as frustrações. No primeiro momento, ele teve dificuldade quando ele se viu frustrado, convertido, e aí ele achou que ia arrebatar com os seus discursos de advogado, como ele fazia antes. Mas aí era uma outra história, uma outra realidade, e uma realidade de luta e transformações. Então, essa capacidade também de se indignar que ele teve, não é? Mas que também ele se reportava a isso, que ele ainda fazia coisas que ele não deveria, né? Já estava se reconhecendo nesse trabalho evolutivo. Mas Paulo era um espírito evolutivo. Agora, imagine nós outros, né? Mas vamos chegar lá. Então, vamos virar, Mônica. O livro Evolução em Dois Mundos, né, do André Luiz, o espírito André Luiz por Chico Xavier, ele vai falando de uma coisa, né, falando da nossa evolução, desse modo, né, que nós vamos evoluindo material e espiritualmente, e como foi tudo isso, né? Então, nos primeiros momentos, desse princípio inteligente agindo, era o tato,
os animais aquáticos, depois o olfato nas plantas, depois o gosto nos animais e depois a linguagem. Então, nós somos esse resultado de todos esses automatismos, ele diz lá. E aí, nós vamos adquirindo no reino animal a lei de atração, depois o reino vegetal a sensação, depois no animal o instinto e depois quando a gente entra no processo evolutivo, nós vamos aí usar o livre-arbítrio, nós vamos trabalhar o pensamento contínuo e nós vamos trabalhar a razão. Daí é que nós estamos falando desses sentimentos, dessas emoções, dessas frustrações, das nossas escolhas, da encarnação, do nosso livre-arbítrio, etc., das nossas relações sociais, das nossas relações interpessoais. Né? Imagina que agora tem uma história de cancelar na internet. Né? Então, nós temos inteligência, nós temos livre-arbítrio, nós temos razão, e aí e seguimos uma onda. A gente vai de roldão, né? Então, alguém surgiu com uma notícia que não nos agrada, nós entramos naquele movimento de ira, de cólera, de raiva, e partimos todos para cancelar aquela pessoa que não pensa como nós. Né? Então, como rever tudo isso? Né? Como trabalhar tudo isso? Como estamos sendo esses mensageiros? Estamos nos juntando às nossas frustrações com as frustrações de dezenas, centenas de milhares. E qual é a psicosfera desse ambiente? Qual é o pensamento predominante? Não é? Uma coisa é que a gente se posicione e que a gente tenha a capacidade de se indignar, de estabelecer disciplina, sim, sim, não, não. Outra coisa é querer que o outro seja eliminado porque ele não pensa como eu. Então, que pensamento cristão é esse? Que espírito, que evolução nossa é essa? Né? Como é que nós estamos tratando isso? Alguém que não pensa com os postulados e os princípios da minha religião é alguém que tem que ser cancelada, porque, afinal, os espíritas são as melhores pessoas do mundo. Nós não pensamos assim. A doutrina é uma doutrina que trabalha com a liberdade do espírito, do ser, do indivíduo, né? Fala de responsabilidade, não fala de punição, né? Que é outra palavra muito comum nessa coisa da raiva e da cólera, porque junto nesse bojo vem a vingança, né? A condenação e a vingança. Como nós estamos pensando isso? Como é que a gente está tratando dos nossos pensamentos? Achar que temos que eliminar o adverso. Não é assim que a gente trata os espíritos que estão endurecidos na nossa sessão. Né? Então, quando eles não querem de jeito nenhum dialogar, quando estão esgotados os argumentos e as possibilidades, nós pedimos que, respeitosamente, que ele se retire, porque não é o momento dele ainda. Ele vai ter que descer dessa excursão nesse momento aí de diálogo. Vamos fazer a metáfora do diálogo como uma pequena excursão. Então, entrou no nosso trem, né, no nosso vagão, estabelecemos diálogos, mas não houve uma conexão. Por decisão própria, ele decidiu descer do vagão. Não é? E nós não de outra feita, e vamos entendendo tudo isso. É assim também na vida. Né? Imagina, né, quando os nossos filhos não atendem às nossas expectativas ou não estão ainda na trilha que a gente deseja para todo mundo e, é claro, para os nossos filhos também. Então, é uma luta muito grande. Se a gente for usar de cólera, como que vai ser essa nossa relação? Não é? Quem é que tem condições emocionais, condições espirituais, né? Condições intelectuais para conduzir isso, porque alguém tem que conduzir essas relações, né, nesse campo, né, quando eles ainda precisam, são respeitados
os seus gostos, o seu livre-arbítrio, mas nós estamos ali num processo educativo de interação. E para ter essa interação, para ter esse amor, é preciso que haja respeito e reconhecer que nós estamos diante de alguém, de um espírito milenar, que já fez muitas escolhas e que agora ele está nesse caminho aí, não é? Vamos lá. Voltando ainda à questão da cólera, né, que diz os espíritos lá no item cólera, né, que é o 8 e 9, né, a cólera não resolve os problemas evolutivos, está dito aqui, mas significa que é um traço de recordação, pode ser, quer dizer, alguém que tem essa característica, né, traz as suas frustrações e as suas dores pretéritas, e de vez em quando ela é acionada porque recebe algum estímulo nas suas relações, ela aciona esse mecanismo e ela vai repetindo. Então, diz que os espíritos dizem para Kardec lá no Evangelho que a cólera ela é uma situação de calamidade do nosso mundo íntimo, porque sabemos, né, isso como como reiterados movimentos, uma hora o nosso corpo também explode, ficamos doentes, cada um com o seu órgão que seria assim o mais sensível para receber essas cargas, e a gente acaba por adoecer, não é? Então é uma questão também de saúde física, né? É uma questão de ciência também. Os médicos sempre falam disso, né? E aí não é só uma questão de usar as drogas para fazer tipo um controle. Às vezes precisa do fármaco, mas essa consciência e esse trabalho que a psicologia, a psicanálise dão para o autoconhecimento. E tem algo também bem interessante que é o atendimento fraterno, né? Essa escuta, alguém com uma boa escuta, uma escuta ativa, como a gente chama na mediação, para acolher a dor daquela pessoa, né? Esses seus movimentos irracionais às vezes, né? Porque a gente vai explodindo e não raciocina e a nossa mente fica obnublada, né? Por conta de que ficamos cegos, por assim dizer, né? Ficamos cegos de raiva, as pessoas muitas vezes falam disso, né? Então a gente vai perdendo esse senso e ser acolhido, ser acalmado, não ser julgado para que isso possa fazer esse movimento, isso é muito importante. O atendimento fraterno também na casa espírita ajuda muito. Então, há muitos ambientes, né? Os pastores fazem isso, os padres fazem isso, né? As pessoas que estão, de algum modo, a serviço da fraternidade, para fazer essa escuta, ela é muito importante também, esse acolhimento. Quem está em condições, poder doar a sua escuta, o seu afeto, a sua compreensão, para acolher aquele, na hora que ele está naquele momento mesmo difícil. E eles acabam por... O amor, ele arrebata. Então, já tivemos muitas experiências assim, quando a gente escuta, acolhe, ouve e faz o que a gente chama de uma devolução, né? A pessoa diz, mas o fulano me fez tal coisa, me fez isso, me fez aquilo, e quando a gente elabora e repete o que ele está dizendo, mas de uma maneira mais suave. Então, se está dizendo que o senhor está triste, está chateado com a atitude do outro, etc., e vamos fazendo essas devoluções, aquilo vai amainando. É que aquela pessoa, com a sua carência, com a sua frustração, ela está gritando que ela está precisando ser acolhida e ser atendida. Vamos lá. A nossa hora corre, né? E aí vem um outro, né? Porque a gente está falando de orgulho, né? E aí, no próprio Evangelho, o Espírito Protetor que diz o seguinte, né? Que a cólera ela está no orgulho, né? A origem dela, né? E que leva o homem a se julgar acima do que é. Às vezes ele se julga acima do que é, ou às vezes ele está tão
se sentindo tão abaixo do que é, essa autoestima está tão baixa, que ele reage dessa maneira para meio que esconder a sua fragilidade, né? Ou o seu medo, como a gente já falou antes. Então, então aquele que também trata dessa maneira, a gente já falou disso, né? De achar que tem o bem material melhor do que todo mundo, que tem uma capacidade intelectual superior a todo mundo, que a sua posição social é o maior valor que ela tem, né, que os modos finos e etc. também seriam um valor muito, muito grande, que o coloca numa posição de superioridade com relação ao outro e etc. Né? O nome de família, imagina, eu morei numa cidade que era assim, a pessoa chega, bom dia, boa tarde, essa aqui é fulana, como é que é seu sobrenome? Você é de que família? Então, era uma cultura da cidade, né? Uma cultura do senhor de engenho, né? A cultura da casa grande, né? Desse sentido de superioridade. Vamos logo separar aqui quem é quem, né? Qual é o seu sobrenome, então eu já estou separando. Já vamos assim, se é da senzala ou se é da casa grande. Desculpe a metáfora, mas isso é muito triste também, né? Então, dizem também os espíritos que esse orgulho, né, esse modo de se manifestar, bota a gente, inclusive, numa situação moral, né, e de relacionamento interpessoal e social meio miserável, né, porque a pessoa vai ficando de um jeito que ela se julga melhor que o outro e essas relações são prejudicadas por isso. De alguma maneira, ela vai ter problemas sérios, sempre tem, né? E aí a doutrina diz para nós que o orgulho, né, ele, juntamente com o egoísmo, eles também fazem esse homem, né, esse ser humano, muito frustrado, porque afinal ele vai ser atendido toda vez, mesmo que ele tenha a melhor posição social da sua vida, né? E quando aparecer uma doença, né? Quando aparecer uma prova, uma dor, uma tristeza, como é que vai lidar com isso, né? E as pessoas, normalmente, quando passam por isso, elas vão rever isso e vão ver que essas conquistas, né, que elas são lícitas, né? São lícitas. Se a pessoa estudou, se ela tem toda esse status, né? Porque ela conquistou, porque ela lutou e etc. Mas isso não coloca essa pessoa melhor, superior à outra, né? O outro tem sempre algo a nos acrescentar. E quando vem a prova, aí eles revêem todo o caminho, né? Tem um livro que eu fiz um treinamento, né, que era para executivo na época. O livro se chama Ah, Se Eu Soubesse. E tem um na doutrina também que tem esse nome. Mas esse era um executivo que vivia preocupado com o vestibular e como ele ia pagar a faculdade do filho, mas o filho tinha 7 anos. Então, ele trabalhava dia e noite para aquilo. E ele não tinha tempo para nada. Tempo para nada. Era só para o trabalho. E aí ele infarta no trabalho. E quando ele infarta, ele ficou muito tempo na UTI, etc. Foi afastado desse super cargo de direção, obviamente, e aí tinha toda aquela recuperação e etc. E ele descobriu coisas impressionantes, né, na sua casa. Por exemplo, que o seu filho estava aprendendo a ler, que os dentinhos aqui da frente já tinham sido trocados, coisas corriqueiras da casa dele que aconteciam que ele nunca tinha visto, porque ele estava muito preocupado em dar essas garantias para esse futuro, que ainda faltavam 20 anos para esse futuro. Evidente que a pessoa tem que ser previdente, mas esses excessos, né, essa segurança, que na verdade é um tremendo de um medo, né, ele faz com que nós vamos perdendo o dia de hoje na viagem, né? Aproveitar a paisagem da janela na nossa excursão. O que nós estamos fazendo? O que nós precisamos para hoje também? Estamos falando que
estão falando do excesso, né? Dessa busca, dessa ambição, dessa conquista material a todo custo, não é? E isso faz com que ele tivesse muito estresse, muito estresse. E quando ele era, na verdade, convocado por sua família, ele tinha verdadeiras crises, porque, afinal, ele era uma pessoa justa, ele estava trabalhando pela família, ele ficava virado. Não é? E aí, se eu soubesse, é muito isso. Né? Então, é um exemplo para a gente também. Vamos virar. Outra coisa também que nos dá muita, mas muita raiva, né? Uma coisa que faz com que a gente possa se perder, e é um grande perigo, é a história do orgulho ferido. Né? Mexer com os nossos brios. Mexer com uma fragilidade nossa. Né? Então, o nosso orgulho ferido imagina, eu sou apenas o máximo, apresento o melhor trabalho do mundo, aí a pessoa começa a apontar falhas naquele trabalho, né? Porque é normal, nós somos humanos, e a pessoa não admite que ela foi frágil, frágil não, foi humana, né? Ela errou, ou ela se equivocou, ou ela esqueceu, isso faz parte. Faz parte do nosso processo evolutivo. E aí, o que acontece é que essa cólera, né, ela vai suscitar em nós também um desejo de vingança. É uma coisa muito complexa isso, né? Desejo de vingança e raiva, né? Que são emoções que estão assim no porão do nosso desenvolvimento espiritual. Habitam em nós algumas resquícios dessas pulsões todas aí. Recebemos um estímulo, o que acontece? Nós vamos agir, como o André Luiz falou, a ideia da animalidade e por instinto. Ficamos instintivos quando esse nosso orgulho é ferido, né? Então, os espíritos falam aqui que esses acessos, né? Eles falam demência, o Evangelho diz isso, né? Que o acesso de demência é assim, é tipo uma paralisia, né? Quando temos esse acesso, essa crise, as outras funções elas se enevoam, né? Nós perdemos o chão, perdemos a nossa razão, e aí a gente fica meio paralisado, repetindo, né? Meio cego. Né? Então, o grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo das pessoas e que foi proferido e pode ocasionar as tais doenças, desgostos e muitas dificuldades. Então, por que o nosso orgulho está ferido? O que nos fere, né? O que nos irrita? O que nos machuca tanto? Às vezes é um estranho, mas a gente está com uma ferida lá, vem arrastando por muito tempo, não tratou um comportamento de alguém parecido, e aí nós o que fazemos? Temos essa crise, porque ali estava só esperando um contato para mexer nesse orgulho e a gente, então, começar a agir, né? Dessa maneira. Então, vamos virar. Aqui, falando que nós espíritas tem uma simbologia, né? Tem o outro do lado de cá e nós. E um monte de seta falando de humildade, e a cólera está no meio, falando em humildade, falando em paciência, etc. E aí ele diz o seguinte, que nós somos chamados justamente para exercer a humildade diante desse estímulo do outro, que está lá fora. E se a gente põe a cólera, a gente impede todos os bons sentimentos nossos de alcançar o outro, porque nós precisamos lidar com isso. E o contrário, idem. Quando a cólera vem do outro, como é que nós vamos exercitar essa humildade, esse modo, para que, então, possamos, em equilíbrio, entender o estado que o outro se encontra, não entrar nessa faixa vibratória. Vamos virar.
a espiritualidade falando para nós da humildade, não é? Que a humildade, ela, ela, nós estamos assim habituados a agir em função da emoção mais do que da razão. E isso, né, também vai mexer com o nosso progresso. E a gente vai agir no automático. Comigo é assim, bateu, levou. Né? Então, a espiritualidade está dizendo para a gente que a cólera é o oposto da humildade. Então, precisamos de um esforço muito grande para edificar essa virtude na nossa alma. Então, ela é o fundamento de todas as virtudes, a humildade. Então, a gente precisa fazer o contrário do orgulhoso, né? Que é aceitar de bom grado a crítica, a admoestação e a opinião contrária. Mas é assim que a gente faz? Né? A crítica, nossa, isso para mim era uma dificuldade enorme. Né? E os professores, eles têm nós temos o hábito de fazer avaliação, né? Então, quando perguntava para o aluno, e aí, como é que foi? Professora, hoje você foi péssima. E isso, quer dizer, era um treino, né? Então, claro que a gente não ia dar uma de criança mimada em frente ao aluno, mas volta para casa com a cabeça a mil, disse, olha, hoje realmente, quando a gente é maduro, o que a gente faz? A gente vai e vamos refazer, reelaborar essa matéria, essa aula, esse dia, vamos fazer diferente. Né? Do contrário, o que a gente faria? Uma prova bem difícil para poder, né, a gente se regozijar, né? É a vingança. Né? Então, não crescemos, né? Porque se o outro está nos fazendo uma devolução de um modo que ele pensa, uma crítica, etc., como é que nós vamos agir diante disso? Vamos agir ou vamos reagir? Não é? Vamos virar. Então, isso aqui é muito importante, está no Evangelho. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva nos sentimentos, eles fazem, tipo vinho envenenado. E aí vai embriagando essa alma, e então nós vamos sendo tocados por sentimentos e repetições e acúmulos, né, de pensamentos amargosos, né? E são esses maus sabores, né? E depois ainda vem o arrependimento e a vergonha por termos agido daquela maneira, né? Muitas vezes isso acontece conosco. Vamos lá. Outra coisa importante que a gente pode entender, nós, nesse padrão vibratório de ira, é claro que a gente pode estimular a presença de espíritos infelizes. E isso também é muito importante que estejamos atentos, porque o vigiar e orar, ele é fundamental na nossa vida. Já que aconteceu, já que tivemos um rompante desse, caímos logo em prece e pedir a presença do nosso guia espiritual para voltarmos para essa sintonia. Vigiai usar da nossa humildade, né? Usar desse entendimento de que o outro, que a crítica, que a admoestação, às vezes elas são necessárias mesmo, e quando houver necessidade, que a gente tenha sabedoria para se posicionar sem agredir o outro, né? Esse é o melhor dos mundos. Vamos virar. Outra coisa também muito importante que a espiritualidade diz para nós, que a cólera ela pode ser sentida como explosão ou pode ser íntima e surda. E todas as duas fazem efeitos muito, muito nefastos para a nossa vida. Só que a espiritualidade está dizendo que, às vezes, né, uma multidão de espíritos encarnados vão para a espiritualidade, desencarnados, né, outros encarnados, e vão reencarnar, desencarnar por mortes repentinas, numa explosão dessa, com crise cardíaca, crise nervosa, paralisias, acidentes, muitos delitos de toda ordem. Como que isso pode causar, né? As maneiras surdas e íntimas é um remoer e
um ataque de adrenalina às nossas células, aos nossos músculos, e nós vamos fazendo um processo de adoecimento. E, do contrário, podemos ter um ataque, uma síncope, algo do tipo. Vamos lá. Estamos quase chegando, né? Então, Emmanuel diz para nós: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, ele diz que muitas vezes problema de justiça se manifesta, questões graves nos levam aos tribunais. Então, contudo, é assunto de todo dia, de toda hora. Então, respeitar o lugar na fila, obedecer os preceitos do trânsito, saber ouvir, saber calar, saber se acalmar, isso é muito importante. Para resguardar esse equilíbrio na vida coletiva e na vida caseira, nós temos que atender às instruções e os sinais. Então, precisamos estar nessa vida entendendo e trabalhando esses distúrbios íntimos, que a providência divina sempre nos concede ajuda para que a gente possa controlar o pensamento e a língua. Vamos virar. Então, o Paulo fala que a gente precisa combater a sombra. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, essa transformação do mundo está na nossa capacidade de nos indignar, inclusive, mas ela está também na nossa capacidade de que nós damos conta da nossa transformação, a nossa responsabilidade por nós nos combatermos esse nosso lado sombra. Ele diz também: não te resignes aos hábitos da treva, não é aceitar isso, mas clareia-te por dentro, purificando sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo, mensagem persuasiva de amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Vamos lá. Procurar a origem desses acessos, né? Quando a gente está irado. Qual é a origem? Né? Por que a gente perde o sangue frio e a razão? Vamos encontrar sempre no orgulho ferido. Vamos virar. Aí diz, olha, não se pode justificar a cólera como uma propensão orgânica, justificando com temperamento, como se fosse deficiência da criação e não do espírito que deseja empregar esforços para corrigir defeitos e vícios. Então, é isso. Né? Não é porque o corpo, né? Não é o corpo que decide isso. Nós precisamos. Ele sofre as consequências, mas isso habita esse ser milenar, né, essa alma encarnada ou esse espírito? Vamos lá. Outra sugestão do Emmanuel: acalma-te. A Deus tudo é possível. Então, Emmanuel diz assim, que a gente se acalma independente da perturbação reinando. Independente disso. Então, nós temos problemas familiares, pessoas que nos criticam, que nos, né, vizinho que não deixa a gente dormir. Isso é até bobagem diante de tantas outras coisas. Mas, assim, a gente precisa ter a nossa paz interna para até fazer essa reivindicação de que a gente quer silêncio. Em paz, nós vamos, então, reivindicar o nosso direito, mas é preciso que a gente tenha essa autonomia. Vamos virar. Também diz que ela, uma pessoa encolerizada, não é uma pessoa totalmente infeliz, atrasada, etc. Né? E essas qualidades do coração, muitos de nós temos. Né? Então, e isso faz com que a gente se encaminhe para um lado que não é bom para nós. Então, há muita gente que tem muita qualidade. Né? Que todos nós temos o nosso lado luz, só que não é possível que a gente permita que o nosso lado sombra se encubra, né? O nosso lado iluminado, né? Nosso lado divino, né? Nosso eu divino. Então, nós precisamos combater o orgulho para desenvolver a humildade e o amor. Vamos lá. Consequência, né, que ela traz:
altera a saúde, compromete a vida, faz da gente a primeira vítima, nos torna infelizes e aqueles que nos cercam, e também pensar que num acesso de fúria a gente pratica um ato que depois pode deplorar a nossa vida inteira. E vamos virar. Então, um comentário que Kardec faz da questão 908 do Livro dos Espíritos, ele diz que as paixões são alavancas. Então, elas dão força ao homem, elas auxiliam, inclusive, na execução dos desígnios divinos. Mas, em vez de dirigir, deixa que elas se dirijam, aí o homem cai nos excessos. É isso. Então, é preciso que ele aprenda a manejar isso, que ele possa produzir o bem e que contra ele, né, se ele não tiver esse controle, vai contra ele, se volta contra ele e pode esmagá-lo. Né? Então, todas as paixões têm um princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Então, o excesso e não na causa, este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Então, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Então, isso é fundamental para a gente entender. E então, vamos virar para a nossa última tela, que é a seguinte: posso deixar minha raiva ir e já posso cuidar do medo, pois existe amor em mim? Essa é a pergunta. Posso deixar a raiva ir e cuidar do medo, já que quem está por trás dela é o medo? Medo de não ser atendido, medo de não ser acolhido, medo de não ser respeitado, medo de não ser amado, medo de não ser conhecido, medo de não ser atendido, não é? Então, nós já podemos deixá-la aí para cuidar desse medo, porque nós já estamos com o amor, como diz Paulo, não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, que nós possamos, esse estudo foi sobretudo feito para mim, e que nós possamos seguir nessa luta, né? Que o nosso eu divino cada vez mais se amplie. Muita luz a todos. Ângela, muito obrigada, foi maravilhoso. A todos nós, eu acho, né? Só para você, né? Esse estudo. E vamos agradecer a Deus, a essa espiritualidade maravilhosa que nos permitiu esse encontro, que a gente possa, né, trazer, fortalecer essa coisa boa do impulsionar, dessa força para a gente vencer também os nossos obstáculos, as nossas más tendências em rumo ao nosso crescimento espiritual, né? Obrigada a todos, ao Pai, essa permissão e um bom domingo. Obrigada. Que assim seja. Assim seja.